Graças a paz, querido. Nós queremos hoje aqui no canal Interagindo deixar mais uma porção, mais uma reflexão poderosa para você aí. Vamos lá, eu queria falar hoje sobre os níveis de pecado. Alguns dias atrás aí nós liberamos alguns vídeos falando sobre o pecado e eu queria continuar. Eu queria falar sobre os 3 níveis de pecado que nós temos. Primeiramente, a Bíblia vai dizer que lá na antiga aliança havia 603 preceitos estabelecidos por Deus para o seu povo. E quando, na verdade, Moisés se levantou e liderou o povo, ali foi dado aqueles 613 preceitos, eles foram reduzidos, na verdade convergidos, foram resumidos, para 10 mandamentos. Então foi estabelecido em Êxodo 20 os 10 mandamentos. E já na nova aliança, depois que Jesus veio, foi estabelecido para nós ali, não que foi retirado o mandamento, mas ele foi convergido, na verdade ele foi resumido de uma forma mais simples para entendermos e para cumprirmos, 2 grandes mandamentos, que é amar o próximo como a nós mesmos, mas o primeiro era amar a Deus acima de todas as coisas. Então Deus estabeleceu os 613, depois os 10 mandamentos, depois resumiu nos 2 grandes mandamentos. O que eu queria expressar contigo hoje, deixar uma edificação bem breve para você, é que nós podemos pecar, como a Bíblia diz, amar a Deus quando nós deixamos de amar a Deus, nós pecamos. A Bíblia vai falar sobre amar ao próximo e como a ti mesmo. Então eu tenho que amar a mim mesmo, amar o próximo e amar a Deus. São 3 níveis. Então o que é, querido, na verdade o pecado? O pecado é sempre quando nós infringimos a lei do Senhor, quando nós deixamos de cumprir o que Deus estabeleceu, o que Deus mandou. E um dos mandamentos, desses mandamentos, na verdade é amar a Deus, amar ao próximo e amar a ti mesmo. Então são 3 níveis que nós podemos pecar. Quando eu infrinjo a lei de amar a mim mesmo, como nós falamos nos outros vídeos, nós podemos pecar contra o corpo. Na verdade eu estou infringindo uma lei contra mim mesmo. Mas todo outro qualquer pecado que me afasta de Deus faz mal para mim. Então eu deixo, na verdade, de pecar, não deixo apenas de pecar contra Deus, mas peco também contra mim mesmo. Então isso é deixar de amar ao meu corpo, à minha vida, e eu entro, na verdade, num mérito pessoal, que é o pecado que vem contra nós, deixando de amar a mim mesmo. Existe um outro nível, na verdade, que seria amar ao próximo. Eu posso deixar de amar o próximo fazendo, como a Bíblia dizia lá na antiga aliança, nos 10 mandamentos, falando não matarás, não roubarás. É algo que nós fazemos contra o nosso próximo. A Bíblia ela vai ser tão severa quanto a isso, que ela vai dizer que aquele que na verdade não ama, ele peca. A Bíblia diz que a ninguém deveis nada a senão o amor. Então quando eu deixo de amar, eu já estou pecando. Eu tenho uma dívida de amor com o meu próximo. Então eu posso pecar contra mim mesmo, eu posso pecar contra o meu próximo, eu posso pecar contra Deus. A Bíblia vai dizer que o pecado contra Deus, ele pode estar situado em 2 grandes níveis, que é o pecado contra a santidade e o pecado contra a autoridade. O que é isso? Como isso se dá? Eu posso pecar contra Deus no nível de santidade, que é o pecado, vamos dizer assim, corriqueiro, que nós pecamos sabendo que Deus é santo, e esse pecado, ele entristece o coração de Deus, ele fere a santidade do Senhor. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, nós vamos lá, pedimos perdão, e o Senhor nos perdoa através do sangue da nova aliança. Isso não dá direito a ficarmos pecando. Mas, como nós já falamos em outros vídeos, nós não somos pecadores. Nós somos considerados santos, que lutamos contra o pecado. Na verdade, pecador, como a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 6, é todo aquele que vive na prática. E nós já saímos disso, não vivemos a prática. Não pecamos todos os dias a mesma coisa. Na verdade, quando a Bíblia vai dizer a prática do pecado, são aqueles que estão sempre na mesma condição de pecado. E essa não é a nossa condição. Então, quando nós falamos sobre pecado contra Deus, nós pecamos contra, na verdade, a santidade de Deus. Mas existe um outro nível, quando nós falamos em relação a Deus, um outro nível mais grave, mais sério, que é o pecado contra a autoridade de Deus. E aí vai ser fácil eu explicar. Lembra de Lúcifer? Quando Lúcifer ele caiu dos céus, Lúcifer não pecou contra a santidade. Lúcifer pecou contra a autoridade. Querido, quando pecamos contra a santidade, Deus nos perdoa. E isso não quer dizer que devemos pecar ou podemos pecar.
mas Ele nos perdoa. Mas quando nós pecamos contra a autoridade de Deus, isso significa, Lúcifer disse que queria ser igual a Deus. Nós somos derribados, irmãos. Nós perdemos a nossa condição. Querido, cuidado, em nome de Jesus. Pecar contra a autoridade é um pecado, irmãos, que nós somos completamente derrubados da nossa condição. Agora, pecar contra a santidade, nós ainda temos o perdão e somos restituídos em Deus. Somos justificados pelo seu sangue. Amém? Fica aí com esse estudo, Deus te abençoe. Então, cuidado, os 3 níveis de pecado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, devemos amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Graça e paz e que Deus te abençoe.